Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus venha nos abençoar, fazendo mais um vídeo, estudando mais a palavra do Senhor contigo, que vocês possam ser abençoados através desta palavra que nós vamos ler. Hoje nós vamos falar da porta de entrada no céu. A porta do céu. Como são feitas. E eu quero ler em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitada, te darei a ti e a tua semente. Versículo 16 e 17 também. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Então, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Os anjos subiam e desciam sobre Jacó. Os anjos subindo e descendo sobre Jacó estava anunciando que ali era o lugar que saía e entrava aos céus. Por causa disso, irmãos, amigos, as pessoas não prestam atenção naquilo que está acontecendo. A palavra de Deus foi escrita de uma forma excepcional. Escreveu tudo a respeito de Jesus Cristo. Moisés escreveu de Jesus Cristo. Os profetas escreveram de Jesus Cristo. Lá em Pedro, capítulo 1, versículo 11, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, fala que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, estava nos profetas. Eu quero lhe mostrar aqui, capítulo 1, versículos 50 e 51 de João, que diz assim, irmãos: Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade te digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Assim como aconteceu com Jacó, aconteceu também com Jesus Cristo. Falando para um discípulo que ele tinha chamado, que ele tinha visto debaixo da figueira. Eu creio que é André, né? Viu debaixo da figueira? É André, sim. Natanael. Ele viu ele debaixo da figueira e falou: Mas você é profeta? Você me viu debaixo da figueira? Eu falei: Não, é coisa muito maior do que esta. Você vai ver. Você vai ver os anjos de Deus descerem e subirem sobre o Filho do Homem. Lá para Jacó era a porta do céu. E para Jesus também os anjos estavam descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Capítulo 10, versículo 7 de João. Vamos completando a palavra de Deus para que o homem possa entender a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: É verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus confirmando que ele é a porta das ovelhas. Continua sendo a porta até hoje, irmãos. A porta das ovelhas. Meus amigos, a porta das ovelhas. Quando Pedro, no Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus fala a Pedro algo fenomenal,
abrindo a igreja dele para os homens. Mateus capítulo 16, e versículos 18 e 19. Diz assim: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado do céu. E tudo que desligar na terra será desligado do céu. A Pedro foi dado a chave do reino dos céus. Então, irmão, como foi dado a Pedro a chave do reino dos céus? Para abrir a porta. E Jesus, no dia de Pentecoste, desceu o seu espírito e encheu aqueles homens. E Pedro e os demais apóstolos, sendo cheios do Espírito Santo, batizou quase 3.000 almas, no nome de Jesus, a porta de entrada no céu. Esta é a porta, é a maneira que o homem tem para entrar no céu. Em Marcos capítulo 16 e versículo 16, fala que quem crer e for batizado, conforme a palavra de Deus. E Jesus, irmãos, é a porta de entrada no céu. É o começo que o homem tem para entrar no céu. Se Jesus é a porta, em João capítulo 10 e versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem o lobo e deixa fugir. O lobo os arrebata. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Jesus repete: eu sou o bom pastor, versículo 14. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Mas no versículo 16, ele diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E também me convém agregar a estas: elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus é a porta das ovelhas e é também o pastor das ovelhas. No Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não deixa faltar nada às ovelhas. A palavra de Deus, irmãos, é perfeita. Não falta nada. A palavra de Deus é refinada como prata, 7 vezes em vaso de barro. Como diz Salmo 12, versículo 6. É refinada, é apurada. Não tem falta, não tem contradição alguma. Imagina-se, irmãos, se a palavra que é refinada, que é apurada, tivesse contradição. Não poderia ter contradição, como não tem. É muito perfeita. Então, esse fundamento que eu fico dizendo a vocês é muito perfeito. Em Isaías 26, capítulo 2, capítulo 26, versículo 2, é algo também que merece relevância, irmãos. Relevâncias, porque é algo maravilhoso. Isaías capítulo 26, e versículo 2 e 3. Diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Jesus confia em ti, irmãos, que você vai abrir a porta, examinando a verdade. Que vai entrar lá no céu aquele que observa a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Como ele disse lá em João mesmo, capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele, porque ele é a porta de entrada das ovelhas. E essa porta ficou muito esquecida, porque os homens mudaram a verdade em mentira, irmãos. Mateus capítulo 13, 23, versículo 13. Mateus capítulo 23 e versículo 13.
Os homens, irmãos, sempre querem mudar, acrescentar alguma coisa. Se você mexer na palavra de Deus, você atrapalha. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é perfeito. Então, capítulo 23 e versículo 13, fala assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa da viúva. Ô, irmão, estou lendo um versículo errado aqui, perdão, tá? Capítulo 3, versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai o reino do céu aos homens, nem vós entrais, nem deixe entrar os que estão entrando. O homem mudou a palavra de Deus. Isso não é aceitável, irmão. Vamos ler Provérbio capítulo 30 e versículo 6. Aí vocês vão começar a entender o que o homem não pode fazer. O homem arruma muitas coisas para ele, para sua própria condenação, inventa as coisas. Deus não precisa de ajuda. Nós temos que ser disponível para Deus, mas voluntariamente. Ele quer te usar, mas Ele quer que você seja obediente. Provérbio capítulo 30 e versículo 6. Nada acrescenteis à sua palavra, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Sabemos nós, irmãos, que mentiroso não vai entrar no céu. Se mentiroso não vai entrar no céu, então não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Tem gente que acrescenta a palavra de Deus, achando que está fazendo uma grande coisa, uma grande obra, mas não está. Deus não necessita de ajuda. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele sabe todas as coisas. E Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, irmão. Deus enche o céu e a terra. Lucas 11, 52, continuam os homens a fazer errado, irmão. Lucas capítulo 11 e versículo 52, fala assim, ai de vós, doutores da lei, que tirasse a chave da ciência, tirou a chave de entrada no céu, porque Jesus é a sabedoria de Deus, tiraram a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impediste os que entravam. Você não entra e impede os que entram, porque você aumentou a palavra de Deus. Você arrumou alguma coisa para a palavra de Deus. E não é necessário. É necessário cumprir a palavra de Deus. Porque caso você queira ou não, ela vai se cumprir. Então, irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Em Apocalipse, capítulo... Vamos continuar. Mateus 27. Mateus, capítulo 27, irmãos. Nós aqui estamos aprendendo da palavra de Deus. E aprendendo muito, porque a palavra de Deus é perfeita para nos ensinar todas as coisas. 27... 50, 51 e 52, irmão. Diz assim, e eis que um dos que estavam, 52, eu estou lendo o capítulo errado, irmão, estou no 26, é 27. Estou ficando velho, irmão, por isso, viu? Pode acreditar nisso aí. 27, 51, 52 e 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Quando Jesus morreu, no exato momento, as pedras fendeu, o sol escureceu, tudo contestando a morte do teu Criador. E como ele veio abrir as portas de entrada para a vida, para o homem no céu, muitos corpos dos santos
ressuscitaram naquele mesmo exato momento e entrou na cidade. A Bíblia precisa ser examinada, porque ele veio para te ressuscitar, para nos ressuscitar da maneira de viver e entrar numa vida eterna, numa vida milagrosa, misericordiosa, perfeita, com gozo e paz e alegria. Então Jesus veio para isso, por isso que foi assim. Isso ele estava declarando aquilo de verdade, não é? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 3, 7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8. Nós estudamos a Bíblia diferente, irmãos, porque Apocalipse capítulo 3, 7 e 8. A gente sabe o que está escrito, mas quero falar para vocês como está na palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eis as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Existe aqui um segredo do nome. Guardaste a minha palavra. E tem diante de nós uma porta aberta ainda. Mas, irmãos, nos dias de Noé, quando ele entrou na arca, ficou 7 dias na arca. Eu acho que aquela porta estava aberta durante os 7 dias. Quando começou a chover, o anjo do Senhor fechou a porta. Ninguém mais abriu. Todo mundo estava rindo de Noé, porque nunca tinha visto chover. Ninguém viu o arrebatamento ainda. Ninguém viu ninguém ser arrebatado. Ouve-se falar de Enoque, Elias, Filipe. Esses homens foram arrebatados. Mas o homem já esqueceu, porque o ser humano tem a mente curta. E a porta da arca estava aberta para todo mundo entrar, como hoje está aberta a porta da graça. Hoje é de graça. E o homem não quer. Mas tem muitos que querem. Tenho certeza que você quer entrar no céu pela porta. Porque existe algo maravilhoso, irmãos. Assim, olha, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal fundamento da vida, irmãos. Ninguém pode mudar isso. Jesus é a principal porta de entrada. Quero continuar com você aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e 14. Fala de portas maravilhosas. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre ela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Os 12 anjos que estavam na porta, as 12 portas, são os 12 homens que representaram Jesus na terra. E hoje essa porta é você, que tem que ensinar a seu semelhante aquilo que Deus te ensinou. A porta de entrada é você, o ensinamento perfeito da palavra de Deus. No versículo 14, irmão, está assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele Pedro que abriu a porta do céu para os homens, ele virou também uma porta de entrada. E todos os 12 abriram a porta para os homens entrar e não fecharam mais. E nós queremos abrir a porta para você entrar no céu, ensinando você a pura verdade. A porta de entrada é Jesus Cristo, não tem outro. Capítulo 5 de Apocalipse, irmãos. Também
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi o anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir e desatar seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João chorava porque não viu ninguém. Mas no versículo 5, e disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seu selo. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 anciãos viventes, dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Somente Jesus abriu a sua mente, abriu o livro da vida para você, te ensinou como entra no céu. Ele é o único que pode te ensinar. O homem tenta mudar a palavra de Deus, mas a porta verdadeira de entrada no céu se chama Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte, venceu tudo, venceu a afronta, venceu tudo para abrir o livro da vida para você. E você tem que estar escrito nesse livro. Falta você abrir a porta da tua inteligência, a porta do teu coração, como 3:20 de Apocalipse. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar, porque Ele é a porta que vai te levar nos céus. Esta é a porta do céu, de onde os anjos saíam e desciam sobre Jacó, já representando Cristo lá atrás, como desceu também em Jesus, para mostrar para Natanael que ele era Deus, que os anjos desciam e subiam sobre ele, e a Jacó, porque a raiz dele ia nascer um que ia abrir para você a porta do céu. E você também é um filho de Israel que merece conhecer a palavra de Deus de verdade e entrar pela porta eterna. Eu agradeço a oportunidade e até mais, se Deus quiser, em outra oportunidade. Vamos falar de outro assunto, ou daqueles que vocês interessaram se mandar para mim, nós falamos daquilo que vocês quiserem. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.